Vamos agora achar o módulo do vetor resultante. Até agora eu ensinei a achar o vetor resultante, mas eu não ensinei a achar o módulo do vetor resultante. E nós temos que saber isso. A ideia é muito simples. Eu tenho um vetor A e um vetor B. Esses dois vetores têm mesma direção horizontal e mesmo sentido, para a direita. Então, no primeiro caso, os vetores têm o quê? Eles têm mesma direção e o mesmo sentido. Agora, a gente vai ter que fazer uma coisa que a gente vai ter que usar o tempo todo, que é o seguinte. Aqui tem um vetor A. Então, eu vou escrever aqui, ó. Vetor A. Só que agora a gente vai trabalhar com qual palavra? Módulo. Tem como representar o módulo do vetor A? Tem. Você faz assim, ó. Você pega o vetor e coloca duas barras. Aqui tem escrito vetor A. Aqui tem escrito o quê? Módulo do vetor A. Então, isso é uma maneira de representar módulo. Outra maneira de representar módulo. Você tem o vetor A. Você simplesmente tira a flechinha. Sem flechinha, a gente lê módulo do vetor A. Entre barras, módulo do vetor A. E aqui, vetor A. Tem que saber ler isso. Estão treinando. Aqui eu tenho o quê? Vetor B. Aqui está escrito módulo do vetor B. Peguei o vetor B, tirei a flechinha, módulo do vetor B. Qual que é melhor? Não existe melhor ou pior. É a mesma coisa. Tem hora que eu vou colocar entre barras. Tem hora que eu vou tirar só o quê? A flechinha. Então, tome cuidado com isso. Então, aqui eu tenho o vetor A. Esse vetor A, ele tem um módulo. Módulo do vetor A. O módulo do vetor A aqui, 4 metros. Aqui tem o vetor B. Módulo do vetor B, 3 metros. Módulo é o tamanho do vetor. Qual o tamanho desse vetor? 3 metros. Esse é o módulo. Módulo do vetor A, 4 metros. Ótimo. Então, eu já tenho os módulos. Agora, você quer o módulo resultante. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o vetor A e somar com o vetor B. Então, o primeiro que a gente vai achar é o vetor resultante. Para somar vetores, eu tenho quantas regras? 2. Do polígono e a do paralelogramo. Qual que pode usar aqui? Qualquer uma? Não. Sabe por quê? Esses dois vetores têm o quê? Tem mesma direção e mesmo sentido. A hora que você pegar começo com começo, não vai formar um paralelogramo, que vai ficar tudo na horizontal. Então, aqui não dá para usar a regra do paralelogramo. O que a gente vai fazer? Usa do polígono. Regra do polígono. Vou pegar o final do A com o começo do B. Então, isso a gente vai fazer. O A tem 4 pedacinhos. Então, aqui, ó, vou pegar 4, ó. 2, 4, 6, aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Então, nós vamos pegar o quê? Esse é o vetor A. Então, vamos pegar o fim do A com o começo do B. O B tem quantos pedacinhos? 3. Então, vai ser 1, 2, 3. Então, esse aqui é o vetor B. Então, o vetor B. O que eu fiz até agora? Peguei o vetor A, estou somando com o vetor B. Regra do polígono. Fim do A com o começo do B. Agora, a gente vai achar o resultante. O que sobrou? O começo e o fim. Você vai unir os dois. Só que tem um detalhe. Eu não vou passar em cima certinho, não. O correto é aqui em cima. Eu vou pôr um pouquinho abaixo para você poder o quê? Enxergar, entender. Então, aqui, ó. Vou pôr um pouquinho abaixo, ó. Você une o começo e o fim. Na verdade, está aqui em cima. O que sobrou? O começo e o fim. Aqui está o fim do vetor o quê? Resultante. Então, aqui nós temos o vetor resultante. Quem é o vetor resultante? O vetor resultante é o vetor A mais o vetor B. Esse é o vetor resultante. Olha só que agora nós queremos é quem? Um módulo.
Nós queremos o módulo. Então, o que está escrito aqui? Ó? Módulo do vetor resultante. Como que eu acho o módulo do vetor resultante? Módulo não é o tamanho? Só pelo desenho você já viu o módulo do vetor resultante. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só pelo desenho, geometricamente. Olha só. Como que eu acho o módulo do vetor resultante? Esses vetores aqui têm mesma direção e mesmo sentido. Quando os vetores têm mesma direção e mesmo sentido, como você acha o módulo do vetor resultante? Você soma os módulos. Quando tiver a mesma direção e mesmo sentido. Você vai pegar o módulo de A e somar com o módulo de B. Módulo de A mais módulo de B. Então, ficou apertadinho aqui, né? Vamos observar aqui. Mais módulo de B. Então, módulo do vetor resultante. Você pega o módulo de A mais o módulo de B. Quanto que é o módulo de A? O módulo de A, 4 metros. Módulo de B, 3 metros. Então, qual vai ser o módulo do vetor resultante aqui nesse exemplo? O módulo do vetor resultante, 7 metros. Já era esperado? Era. Olha aqui geometricamente. Então, tá aí. Achar o módulo do vetor resultante. Primeiro caso, os vetores têm a mesma direção e mesmo sentido. Agora, no segundo caso, olha só os vetores. Os vetores têm o quê? Mesma direção, mas sentidos contrários. Então, segundo caso, mesma direção e sentidos opostos. Então, sentidos opostos. Esse aqui está para a direita, esse aqui está para a esquerda. O que está escrito aqui? Vetor A. O que está escrito aqui? Vetor B. O que tem escrito aqui agora? Módulo do vetor A, 4 metros. Módulo do vetor B. Módulo do vetor B, 3 metros. Isso é dado. Aí, a gente quer achar o módulo do vetor resultante. Para achar o módulo do vetor resultante, o que você vai ter que achar? O vetor resultante. Para achar o vetor resultante, você vai somar esses dois vetores. Você vai o quê? Somar os vetores. Tem nada de subtrair vetor aqui não. Aqui é o quê? Vai somar os vetores, porque aqui não tem nada de vetor oposto, nada. Aqui é somar os vetores. Só que tem um detalhe. Qual é que eu uso? Do polígono ou do paralelogramo? Pensar o seguinte aqui. Aqui os dois vetores têm a mesma direção e sentidos contrários. Então, a regra do paralelogramo é pegar começo com começo. Então, esse começo com esse começo. Vai ficar assim. Só que tem como formar um paralelogramo? Não, porque estão na mesma direção. Então você vai ter que usar a regra do polígono. Regra do polígono é o quê? Vou pegar o fim do A com o começo do B. Então isso eu vou fazer aqui agora. Então aqui, ó. Vou pegar o fim do A, então, está aqui o A. Quantas divisões? 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. Esse é o vetor A. Vou pegar o fim do A com o começo do B. O correto é você pegar e colocar aqui em cima. Mas para não ficar desorganizado, eu vou colocar um pouquinho abaixo. Só para você poder o quê? Enxergar. Peguei o fim do A com o começo do vetor B. Na verdade, a gente está aqui em cima. Tá? Aí é o seguinte. O que sobrou? Sobrou o começo e o fim. Isso é um. Esse aqui é o vetor resultante. Na verdade, também está aqui em cima. Mas só para você poder enxergar o desenho. Aí assim, sobrou o começo e o fim. Onde está o sentido? No fim que sobrou. Esse aqui é o vetor resultante. Pelo desenho, geometricamente, você já viu o valor do resultante. Né? O resultante é o quê? 1. Então, mas vamos fazer tudo bonitinho. Então. Esse aqui é o vetor resultante. Quem é o vetor resultante? É o vetor A mais o vetor B. Perceba, vetorialmente eu estou somando os dois vetores. Só que a gente quer quem? O módulo. Então, olha aqui. O módulo do vetor resultante vai ser igual. Olha só. Aqui os dois vetores têm a mesma direção em sentidos opostos. Quando os vetores têm a mesma direção em sentidos opostos, como você acha o resultante? Você subtrai os dois módulos. Você vai pegar o módulo de A e subtrair do módulo de B.
Então, quando você subtrai os módulos para achar a resultante? Quando eles têm a mesma direção e sentidos contrários. Quando os dois têm a mesma direção e o mesmo sentido, você soma os módulos. Então, vai ficar o quê? Módulo do vetor resultante. Qual é o módulo de A? 4. Qual é o módulo de B? 3. Então, qual é o módulo do vetor resultante? O módulo do vetor resultante, 1 metro. Geometricamente, já é esperado? Já. Então, tá aí. Já aprendemos a achar o módulo do vetor resultante. Quando os vetores têm a mesma direção e mesmo sentido, e quando têm a mesma direção e sentidos contrários. O terceiro caso, os vetores são perpendiculares. Então, nós estamos aqui no terceiro caso. Tem o vetor A e o vetor B. Entre os dois vetores, traçando a reta aqui, vão quantos graus? 90. Então, módulo do vetor A. Módulo do vetor A, 4 metros. Módulo do vetor B, 3 metros. Então, vamos achar o módulo do vetor restante quando os dois vetores são perpendiculares. Então, vetores perpendiculares. Vetores perpendiculares. Olha só aqui. Primeiro, vamos achar o vetor resultante. Como que eu faço para achar o vetor resultante? Você soma o vetor A mais o vetor B. Aí você vai achar o módulo. Só que você precisa achar primeiro o resultante. Qual a regra que você vai usar? Do polígono ou do paralelogramo? Tudo faz. Os vetores são perpendiculares? Você pode usar do polígono ou do paralelogramo. Então, vamos usar a regra do polígono. Você pode usar do paralelogramo sem problema nenhum. Eu vou pegar o quê? O fim do A com o começo do B. Então, aqui, ó. Vou pegar o fim do A. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vetor A com o começo do B. 1, 2, 3. Aqui, esse é o vetor B. Sobrou o começo e o fim. O que você vai fazer? Unir. Esse aqui é o vetor resultante. O sentido do vetor resultante? No fim que sobrou. Esse é o vetor resultante. Ele tem um módulo? Tem. Nós vamos achar o módulo do vetor resultante. Então, agora, mas toma cuidado. Vetorialmente, eu estou pegando o vetor A e somando com o vetor B. Nos 3 casos, vetorialmente, eu só somei. A diferença está como que acha o módulo. O módulo aqui é o seguinte, tem gente que vai pensar assim, o módulo desse é 4, o módulo desse é 3. Então, aqui tem 4 divisões. Se aqui são 4 divisões, aqui são 3, e aqui são 7. Adição. Você vai quebrar a cara. Para você achar o resultante e somar os módulos, os vetores têm que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Esses vetores têm a mesma direção? Tem não, está na horizontal, está na vertical. Aqui o detalhe é, entre os dois vetores formam quantos graus? 90. Entre os dois vetores formam 90 graus. Sabe o que você vai ter que usar? Teorema de Pitágoras. Quando que a gente usa teorema de Pitágoras para achar o módulo do vetor restante? Quando os vetores forem perpendiculares. Detalhe. Aqui tem a resultante. O resultante está contrário ao ângulo de quantos graus? 90. Se está contrário ao ângulo de 90, o resultante é a famosa hipotenusa. Então, o que fala o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado, olha aqui, ó, toma cuidado, ó, módulo ao quadrado é igual, o A é um cateto, módulo de A ao quadrado, mais